Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E essa aula ela é muito importante. Eu vou te explicar sobre nicho de mercado. Mas nicho de mercado, eu só quero fazer vídeos no TikTok, no Reels. Então, por que que eu preciso entender de nicho de mercado? Você precisa ser assertivo na tua criação de conteúdo. Você precisa entender o público que você quer falar. É para quem que você vai falar? Quem que é a sua persona? Então, tudo começa aqui no nicho de mercado. Então, você precisa ter muito bem definido qual que é o seu nicho, tá? Para você ter mais assertividade naquilo que você quer transmitir nos seus vídeos, tá? Então, eu vou te explicar aqui sobre nicho, você vai entender bem direitinho o que é um nicho, tá? E no final dessa aula você vai conseguir identificar o seu nicho de mercado, tá bom? Então vamos lá. Ter um nicho de mercado claro e objetivo vai te ajudar a conquistar mais sucesso e autoridade para o seu negócio no digital, tá? Mas o que é um nicho? Um nicho de mercado ele é um grupo de consumidores com necessidades específicas, enquanto um segmento de mercado é um grupo mais amplo. Então, o nicho ele representa uma parcela menor entre essas pessoas. Para você entender melhor, eu vou te dar esse exemplo aqui de nicho de mercado. Vamos pensar em uma empresa de artigos esportivos voltados para a prática de natação. Se pararmos aqui, nós já temos um segmento de mercado, que são os nadadores. Mas é possível encontrar um nicho. Nesse caso, podemos pensar em uma necessidade bem específica daqueles que treinam praticamente todos os dias nas piscinas. Ou seja, maiôs ou sungas hidrodinâmicos e muitos resistentes ao cloro. Tá? Agora sim, a gente tem um nicho de mercado. Para você entender melhor esse exemplo, nós temos o mercado, o segmento e o nicho, tá? Então, qual seria o mercado nesse exemplo? Artigos esportivos. Qual seria o segmento? Artigos para natação. E qual seria o nicho, que é a parcela menor desse segmento? Maiôs e sungas ultra resistentes ao cloro. Deu para entender? Então, aqui, qual que é a importância de você definir um nicho para o seu negócio? Você vai ter ações mais assertivas, tá? Ao saber exatamente o público que você quer atingir e o problema que você quer resolver com o seu produto ou com seu serviço, você vai ter muito mais sucesso e criar muito mais autoridade no seu objetivo nas redes sociais. Porque você vai entender como, quando e onde falar com as pessoas a quem a sua solução é destinada, tá? Você também tem um menor número de concorrentes, tá? Imagine se você decide vender roupa nas redes sociais e não tem um nicho de mercado. Você vai concorrer com grandes marcas, tá? Então, quando você define um nicho, é porque há poucas empresas oferecendo uma solução adequada para um público que tem essa necessidade. Então, quanto mais específico for o seu nicho, menor vai ser o número dos seus concorrentes, tá? E você também consegue uma atuação em um nicho em que seus conhecimentos trabalham a seu favor. Mas como assim? Se você investir em um assunto que você domina, isso vai facilitar o seu trabalho e mais rápido você vai se tornar uma autoridade. Então, recapitulando a importância de definir um nicho, você tem ações mais assertivas dentro das redes sociais, no seu conteúdo, você tem um menor número de concorrentes, você tem uma atuação em um nicho em que você domina, tá? Então você vai falar sobre um assunto que você domina. Então isso vai facilitar muito mais o teu trabalho e mais rápido você vai se tornar uma autoridade no que você está falando aí nas redes sociais, tá bom? Isso para qualquer tipo de serviço, ou se você vende produto, um produto específico, tá? Se você é psicóloga, se você é médico, se você presta qualquer tipo de serviço, é muito importante essa definição,
bom? Então, como definir o seu nicho de mercado? Não se preocupe. E ao finalizar essa aula aqui, você vai saber como definir o seu nicho de mercado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, descubra o mercado e o segmento que você quer atuar, tá? Então, antes de definir o seu nicho, você precisa saber o mercado e o segmento em que você vai atuar, tá? Você deve ir especificando cada vez mais sua área de atuação. Exemplo, mercado. O seu mercado de cosméticos. Qual que é o segmento? Produtos para cabelos. Qual que é o seu nicho? Produtos veganos para cabelos crespos e cacheados. Pronto. Esse é um exemplo fácil aqui para você entender e descobrir o mercado e o segmento que você deseja atuar, tá bom? Note aqui que o mercado ele é bem mais amplo, ó, cosméticos. O segmento ele já diminuiu aqui uma parcela desse mercado, produtos para cabelos. E o nicho ele diminuiu ainda a parcela aqui desse segmento, ó, produtos veganos para cabelos crespos e cacheados, tá? Você agora vai identificar um problema, tá? Para que você consiga atingir seu nicho de mercado, é preciso identificar uma necessidade de um público específico para o qual poucas ou nenhuma empresa olhou ainda. E a partir daí, você poderá pensar na solução que poderia apresentar por meio de um produto ou serviço, tá? Então, qual problema você vai resolver com esse seu nicho? Tá? Então, você precisa identificar um problema, tá bom? Avalie os seus conhecimentos. Então, pode parecer tentador optar pelo trabalho com os produtos mais vendidos ou com os serviços mais procurados. Obviamente, isso deve ser levado em conta, mas não deve ser o principal critério para sua decisão. Uma boa dica é você trabalhar com assuntos sobre os quais você seja especialista, tá? Então avalie os seus conhecimentos, porque você vai estar criando conteúdo, fazendo vídeos ali nas redes sociais, então você precisa ter conhecimento daquilo que você está transmitindo, tá bom? O quarto ponto é observe a demanda, tá? Um problema real, quando resolvido, faz com que a vida de várias pessoas seja significativamente transformada para melhor. É por isso que as pessoas procuram por uma solução e até consideram pagar por ela, ou seja, existe demanda. Você pode descobrir a existência de uma demanda observando comentários e buscas que as pessoas fazem na internet, tá? Para finalizar aqui, então, você precisa responder 10 perguntas para descobrir o seu nicho, tá? Primeiro, por que eu quero trabalhar nesse mercado? Segundo, eu realmente conheço o problema que estou tentando resolver? Terceiro, qual a minha qualificação para resolver esse problema? Quarto, existe um grupo de pessoas afetado por esse problema? Quinto, o que pode acontecer com elas se esse problema não for resolvido? Sexto, quais são os principais interesses das pessoas que sofrem com esse problema? Sétimo, quais são as dores e necessidades dessas pessoas? Oitavo, o que meus concorrentes oferecem como solução? Nono, qual diferencial pretendo oferecer? Décimo, alguém pagaria por uma solução? Então, responda essas perguntas aqui. E se você respondeu todas as perguntas e o resultado foi um cenário super positivo, parabéns, você encontrou o seu nicho de mercado, tá? Então, não termine essa aula com a sensação de que, se você escolher um nicho, você falar sobre um nicho específico aí do seu segmento, você vai estar perdendo as pessoas de outros nichos que você poderia estar falando também, tá? Então, assim, por exemplo, se você é uma psicóloga, eu vou falar só sobre ansiedade. Não pense que você vai perder cliente porque você não está falando sobre depressão, você não está falando sobre outros problemas aí da tua área. Definir um nicho específico de mercado é muito poderoso essa estratégia, porque você vai atingir um público específico. Então, as suas chances de crescer
na rede social, de ser uma autoridade nesse assunto, ela é muito maior, tá? Então não saia da sala com um sentimento de perda, que você escolhendo um nicho, você vai estar perdendo outras possibilidades aí de estar vendendo seus produtos ou seu curso para uma parcela de pessoas que está fora aí do seu nicho, tá bom? Não pense assim. Porque quando você é uma psicóloga, por exemplo, está lá na rede social falando sobre depressão, por exemplo, ou ansiedade, as pessoas que gostam desses assuntos, elas vão te seguir, entendeu? Você acaba ainda conseguindo atingir outras pessoas de outro nicho, tá? Então, não fique com essa sensação, tá bom? Então, bora lá, defina aí o seu nicho para você ser assertivo aí na rede social, tá bom? Você já tem um objetivo claro, definido, tá? Você vai encontrar o seu nicho de mercado agora para você ir certo, tá? Para você dar um tiro certeiro aí na rede social. Então, bora lá. Até a próxima aula.